Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada. Alegria, torcedor São Paulino. Alegria, torcedor São Paulino. Ninguém mais do que você, torcedor São Paulino, eu também, é claro, merecia uma vitória como essa contra o Palmeiras. Ninguém mais do que o torcedor São Paulino. Ninguém mais do que a camisa do São Paulo Futebol Clube, ninguém mais do que a instituição São Paulo Futebol Clube, ninguém mais do que a história do São Paulo Futebol Clube merecia uma vitória como essa. Não, eu não estou soltando o rojão, eu não esqueci tudo que passou, né? Eu não estou achando que vai ser uma maravilha daqui para frente, apesar da música, né? Mas eu imagino o seguinte, gente, o futebol, você tem que curtir também aquilo que ele tem principalmente de gostoso, de saboroso, que é a alegria e que é a vitória. Então você tem que aproveitar a vitória, né? A gente que vive numa tristeza lascada nos últimos tempos, a gente que vive com resultados terríveis de serem digeridos nos últimos tempos, finalmente tivemos uma vitória com, né, um primeiro tempo intenso e um segundo tempo meio intenso, mas que foi o suficiente para garantir, pelo menos nesse primeiro jogo, uma vantagem para o São Paulo. Rony Altieri em São Paulo, Raiz na área, cantando Roberto Carlos, hein? No intervalo, eu até brinquei com isso daí, eu fiz uma publicação lá no Instagram e botei essa música, né? Me lembrando muito do Roberto Carlos, da música do Roberto Carlos e do Rogério Ceni, com essa coisa toda aí, dele ter falado, ter ficado triste, né? Na coletiva dele, e pôr time reserva, e depois não sei o que lá, enfim. No final das contas, as coisas acabaram funcionando, as coisas acabaram dando certo pro São Paulo. E é isso que é muito importante, né? É isso que a torcida precisa ter dos jogadores. É esse tipo de comportamento que o torcedor espera de quem veste a sua gloriosa camisa. É assim que tem que ser, não pode ser diferente disso. Não pode ser um jogo assim e 10 jogos fracos, 10 jogos sem vontade, 10 jogos sem disposição, 10 jogos sem atenção até o último minuto. É assim que tem que ser. Foi como o São Paulo foi hoje, intenso. Muito mais, é claro, do primeiro tempo, até porque creio eu que não daria para fazer um segundo tempo também naquela velocidade, mas sim, o São Paulo fez um segundo tempo suficiente para conseguir garantir o resultado do primeiro, coisa que não vinha acontecendo há muito tempo. Isso é fundamental para o torcedor são paulino voltar a ter confiança no seu time dentro de campo, né? Não é só isso, não para aí, né? Não termina aqui tudo aquilo que tem que ser construído e tem que ser feito. Isso tem que ser só o começo. E é por esse começo que o torcedor está esperando há tanto tempo, que o torcedor tanto tem pedido, o torcedor tem tanto exigido, o torcedor sofrido, o torcedor que comenta com a gente, Rony, eu estou desanimado com o meu time, nunca com a instituição. Eu entendo perfeitamente isso. Eu estou desanimado com essa administração, eu estou desanimado com esse elenco, e a gente entende muito bem. Eu tenho críticas intensas a esse treinador, e a gente entende muito bem e critica também. Tudo isso no sentido de reconstruir a instituição. É isso que tem que ter o pensamento voltado. Se fora do campo a administração é pífia, dentro do campo esses caras têm que mostrar, né, respeito à camisa, serem determinados e, principalmente, de alguma maneira entregar para essa coletividade toda, essa torcida maravilhosa, quase 40 mil pessoas lá no Morumbi, né? Entre elas, meu amigo Marcão, meu amigo Edi, que estavam lá e me ligaram no intervalo lá para mostrar que estavam lá no Morumbi. O Thiago Benedetti, um monte de gente maravilhosa, meus parceiros. O Silvio, velho fanático, tanta gente legal, nosso irmão Barolo, né? Todo mundo lá no Morumba, para aproveitar esse momento. Porque não é só tristeza, gente. O que o futebol menos tem a dar para a gente é tristeza, né? A gente precisa aproveitar a alegria do futebol. Ufa! Falar um pouquinho da partida, falar um pouquinho do jogo, é claro, né? Comentar um pouquinho disso. E aquilo de novo, eu discordo. Mas quem sou eu, Rony? Quem é você na fila do pão para discordar de Rogério Ceni, irmão? Cai na real, irmão. A gente brinca com isso, a gente fala bastante disso, né? Claro, conhecimento de futebol que o Rogério tem, a gente não chega nem perto. Mas a gente também de médico, como é que é?
de técnico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, pra gente também não é diferente. E eu entendi que o Rogério, como ele vinha com a mesma receita de bolo para esse jogo, eu entendi que ele podia ter vindo com alguma coisa diferente, né? Vindo num 4-4-2. Mas, de alguma maneira, esse 3-5-2 dele é pegadinha do malandro. É migué. Por quê? Porque o Patrick começa o jogo como o quarto homem do meio de campo. Vocês podem ver isso aí. Ele começa o jogo como o quarto homem do meio de campo. Né? Ou seja, ele deu aquela intensidade para o meio, ele deu aquela povoada no meio tão necessária que a gente tem pedido há tanto tempo, que é fundamental para você dominar a partida. Né? Você consegue segurar o time adversário, né? Você consegue filtrar essas entradas do time adversário se você tem mais gente ali compondo. E antes o São Paulo ficava extremamente vulnerável com isso. Tanto é que o Palmeiras, no primeiro tempo, não, se uma ou duas vezes, não ofereceu nenhum tipo de risco para o Jandrei. Já o São Paulo criou algumas oportunidades até os 20 minutos, depois o time dá uma sentada, é isso que é estranho também. O time do Palmeiras vem, cresce, mas ficou num domínio ali meio territorial, posse de bola, bola lateral, né? Sem levar o perigo, como eu falei, ao Jandrei, para, na sequência, o São Paulo meter 1-0 numa jogada do Patrick, que ele vem pelo meio esquerda, né? Entrando ali pela área e batendo cruzado, um golaço, mais um gol. Patrick que tá virando. Toca no Patrick que é gol, hein? Nós vamos mudar agora o cantar, né? Porque o Patrick tá uma fera para fazer gol também. Né? Eu já tenho até um cardzinho pronto do Patrick lá, que eu já publico a cada gol do Patrick no Instagram. Pois bem, aí vem a interrogação, aí vem o grande enigma, né? Aí vem o medo do torcedor tricolor, que é justamente o intervalo para o segundo tempo. Essa passagem aí, meu Deus do céu, hein? Tem sido traumática para o torcedor do São Paulo. Né? E é claro, quero acreditar que o Rogério redobrou os cuidados, triplicou os cuidados para não botar o dedo lá e transformar, né, tudo aquilo, de repente colocar tudo aquilo que foi construído a perder no segundo tempo. E foi justamente o que aconteceu. Só que tem uma coisa que é fundamental para entender isso daí. O jogador continuou entregando muito, o jogador continuou entregando bastante. Eu não caio no conto de que o São Paulo tem um elenco fraco, eu não caio nesse conto. Eu estou dizendo em comparação ao que se tem hoje no futebol brasileiro. Né? Nós temos problema no São Paulo hoje de personalidade, de postura, de vontade, de determinação. Hoje não, até antes do jogo. No jogo de hoje, o jogador mostrou o que ele pode entregar e o que ele pode fazer. E é isso que o torcedor quer. Então, assim, se ele conseguiu fazer isso, é uma prova de que ele sabe fazer isso, que ele pode fazer isso e que ele tem que fazer isso em toda a partida. Né? Então, isso é fundamental para a gente entender como o São Paulo chega contra uma equipe contra o Palmeiras, quebra a invencibilidade do Palmeiras, né? Um time que é líder do Campeonato Brasileiro, é campeão sul-americano, é o time da moda, é o time da onda, ganhou do São Paulo de virada há 3, 4 dias atrás, mas perdeu do São Paulo agora. Então, assim, se os caras conseguem fazer isso, por que não fazem isso sempre? Essa é a pergunta. É isso que o torcedor São Paulino tem essa interrogação. E aí sim, no segundo tempo, o São Paulo teve atitude, postura e conduta que soube segurar o resultado. É uma pena que nessa última bola, né, existe uma construção de jogada, existe um contra-ataque bem armado, mas na última bola, ou o Igor Vinícius cruza do outro lado, ou na mão do goleiro, né, ou o Reinaldo perde, ou o Patrick passa errado. Então, assim, essa última bola precisa acertar. Ou o Nestor chuta errado para fora. Essa última bola que tem que acertar, porque ela pode nos ajudar demais matando um jogo como esse, né? E não deixando para você ir para o final preocupado, ressabiado por causa de outros momentos que a gente viveu, né? E de alguma maneira resolver essa partida com o segundo gol. Mas enfim, a partida, não vou dizer perfeita, eu vou dizer quase perfeita, porque o time mostrou um bom futebol, o time mostrou intensidade e aplicação, e o time ganhou o jogo, né? Então, quando você junta esse pacote, você chega nesse universo. Ah, o Rony tá soltando o rojão, não é nada disso. Não é nada disso, vocês me conhecem, muito pelo contrário. Eu só estou feliz pela vitória, porque eu entendo que a felicidade é o elemento mais gostoso que tem no futebol, e a gente tem que curtir essa vitória. Do mesmo jeito que terça-feira eu cheguei no trabalho e os parmeirenses vieram na minha orelha,
amanhã vai ser minha vez de chegar na orelha dos caras. Entendeu? Então, assim, é disso que vive o futebol, isso que é o gostoso no futebol, e isso é que o mais importante que o São Paulo tem. Botar os pés no chão agora, jogar com essa seriedade sempre, e com os desfalques, né, que agora o São Paulo tem, e de alguma maneira recolocar o São Paulo num lugar de maior destaque que merece estar. Principalmente a nossa torcida, principalmente a nossa instituição, principalmente a história do São Paulo Futebol Clube. Grandes atuações de um time como um todo, hein? De um time como um todo. Gostei do Reinaldo, apesar daquela encrenquinha, tudo bem. Colocou o Gustavo lá no lugar dele e tal. Mas ali, né, ele estava bem, estava alto, depois o Reinaldo caiu de produção, deve ter cansado, mas fez um grande jogo. Neves novamente fez uma grande partida, né? E o Caleri sensacional, lutando, batalhando, incansável guerreiro Caleri. É isso aí, é terminar a noite feliz e aproveitar essa vitória bonita de 1-0, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Legal, gente? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí no comentário a opinião de vocês também. E a gente vai falando muito mais a respeito do nosso querido São Paulo, que tem jogo agora domingo com o Juventude. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área. Grande abraço.